Fala pessoal, tudo bem? Ó quem tá de volta, o físico, a melhor matéria. A melhor matéria sem dúvidas. Hoje a gente volta a falar, né, nessa coisa maravilhosa, nessa física incrível. Continuando nossas aulas sobre cinemática. Nas últimas duas aulas. Você tá assistindo, não tá? Tá assistindo, pô, tá anotando tudo, tá fazendo os exercícios? Espero que sim, hein? Tô de olho em vocês, viu? Vambora, a gente tem que passar nessa parada aí. Hoje a gente continua na nossa série de cinemática, provavelmente a última aula ali de movimento, tá? Hoje a gente fala de movimento circular uniforme. É uma aula um pouco mais complicada, vai ter umas formulazinhas aí pra gente ver, mas nada que você não tira de letra, né? Acabamos de fazer lá aquelas questões sobre Torricelli, né? Questões um pouco mais difíceis. Então aqui a gente fala de movimento circular. Nosso carro, lembra do nosso carro? Primeira aula, nosso carro só tinha roda, né? Só tinha roda e só ia pra frente e pra trás. Na segunda aula, a gente já ganhou um acelerador e freio, certo? E nessa aula de hoje, nosso carrinho vai ganhar um volante. Exatamente, pessoas. Agora, nós vamos fazer curvas, tá? Esse movimento circular significa justamente isso. É um movimento em círculos. Tá? Observem que aqui a gente não tem mais o retilíneo, tá? A linha reta vai ter um caso específico, né, na nossa velocidade linear, que a gente pode trabalhar em linha reta, mas normalmente aqui somente curvas, tá? Somente círculos. Tá lá, é um movimento dos corpos que percorre uma trajetória, vou colocar aqui para você ver, ficar um pouco melhor para você. Percorre uma trajetória circular com velocidade escalar constante. Então aqui, pessoal, aqui a gente ainda tem também velocidades constantes. Quer dizer que a gente não vai ter aceleração? Não, quer dizer, teremos uma formulazinha de aceleração, chamaremos de aceleração centrípeta, tá? Que é aquela aceleração que empurra tudo, né? Puxa tudo ali pro centro do nosso círculo, beleza? Então, continuando, durante o MCU, o módulo da velocidade não varia, mas a direção e o sentido mudam continuamente. Ou seja, volta aqui para mim, ou seja, esse movimento vai ser sempre perpétuo, né? Ele sempre vai se repetindo, tá? Infinitamente, continuamente. Lá voltando, pois o objeto está sempre fazendo curvas, tá? Esse movimento possui uma aceleração centrípeta, tá aqui, aceleração centrípeta, responsável por manter o corpo na trajetória circular, sempre apontando para o centro da curva. É como se você pegasse o seu fone de ouvido, tem fio, e girasse ele, ficasse girando. O que ia acontecer? Esse fone nunca bateria na sua mão, certo? Se você ficasse girando, a ponta do fone não bateria na sua mão. Isso então seria a nossa aceleração centrípeta. Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem até aqui, né? Só conceito, parte mais tranquila. Agora vamos tentar escrever aqui algumas fórmulas, tentar entender como é que isso aqui funciona. Olha só, coloquei aqui para vocês um círculo. Deixa eu colocar aqui na tela, para você que vai enxergar um pouquinho melhor. Esse círculo ele tem um centro, certo? Esse centro aqui, centro do nosso círculo. Então vamos imaginar que o Bob, olha o Bob aqui, ó. Olha lá o Bob. Caramba, o Bob ficou lindo, hein? Muito bem desenhado. Acho que tô quase largando a física e vou para arte. Olha que desenho incrível, olha que desenho sensacional. O Bob ele vai se movimentar aqui durante esse círculo. Então o Bob está nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. E ele vai chegar até aqui, esse ponto B. Beleza? Então ele saiu daqui, vou fazer aqui para vocês, uma retinha. E ele chegou até ali, até esse segundo ponto. Vou desenhar o Bob ali de novo, né? Pra gente, nosso querido Bob. Olha lá o Bob. Beleza, o Bob saiu do ponto A, foi pro ponto B. Beleza. Concordam que ele teve uma velocidade para chegar até lá? Teve uma velocidade. Beleza. Ou seja, nossa velocidade seria o nosso ΔS sobre ΔT. Assunto da primeira aula, que eu sei que você assistiu. Assistiu, não foi? Isso aí. Tô gostando de ver, hein? O engajamento aí tá bom. Então, ele foi lá do ponto A até o ponto B com uma certa velocidade. Porém, o que a gente vai precisar traduzir aqui para o nosso movimento circular? Que aqui, ó, entre essas duas retas, nós temos um ângulo, certo? Certo. Então, aí esse cara aqui, obviamente, né, que é o nosso raio. Você lembra das aulas de matemática, né? Raio da circunferência. Então, ao invés de a gente colocar esse deslocamento, a gente vai colocar ele um pouco diferente. Como é que vai ser? Essa minha velocidade
não vai ser velocidade média, a gente vai chamar ela de velocidade angular, que é tipo um Wzinho assim, um pouco diferenciado, tá? Esse Wzinho chama-se velocidade angular. Por que angular? Porque entre o ponto A e B, nós temos um ângulo formado, beleza? Esse ângulozinho bem aqui, ó, bem bonitinho aqui. Beleza? Então a minha velocidade angular vai ser o seguinte, ó. Como é que vai ser esse deslocamento? Esse deslocamento agora vai ser o nosso comprimento da circunferência. A gente lembra como é que calcula isso? Comprimento? Boa, isso aí, tô escutando, hein? Isso aí, o pessoal tá estudando, viu? O professor Luiz tá aqui, ó, todo mundo orgulhoso, hein? Vocês estão estudando, estão assistindo as aulas, muito bem. Então, na verdade, ao invés de colocar nosso ΔS, vou colocar 2π. Muito bem, 2π, que seria o comprimento total da minha circunferência, tá? Então, beleza. Ao invés de colocar o nosso ΔS, eu vou colocar esse 2π. Outra coisa agora importante, hein? Tem dois conceitos extremamente assim, importantes para a gente continuar nossa aula, que é o conceito de período e o conceito de frequência. Vamos lá, período e frequência. Vou colocar aqui na tela para vocês. O que seria esse período? O período é o tempo necessário para a gente ter uma volta completa, tá? Então é o tempo para uma volta. Vou botar aqui uma volta completa. Essa é a nossa definição de período, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou escrever isso matematicamente? Vai ficar, período vai ser dado pela letra T maiúsculo, vai ser igual, tá? Daqui a pouco a gente coloca esse igual, o como que a gente vai traduzir essa fórmula. E a frequência, bota aqui pra mim. Então período, só para relembrar, né? Tempo para uma volta completa. E a nossa frequência seria quantas voltas eu consigo dar em um intervalo de tempo. Por exemplo, né? Vamos dizer que nessa circunferência aqui, que está desenhada, sei lá, eu vou demorar 3 segundos para dar uma volta completa. Então qual vai ser o meu período? Meu período vai ser 3 segundos, certo? Para uma volta completa. Isso é período. No caso da frequência, vamos dizer, se eu tivesse 15 segundos, durante 15 segundos, quantas voltas completas eu consigo dar nessa circunferência? Boa, quanto? Isso aí, 5, né? 5 voltas completas. Então essa é a minha frequência. Seria o número de voltas, vou colocar aqui para vocês, número de voltas por período de tempo, por tempo. Vou colocar aqui, ó, por tempo para vocês, tá? Por tempo. Bota aqui para mim. Ou seja, devo perceber qual que é a relação entre período e frequência? É uma relação inversa. Ou seja, o período, vamos escrever aqui a fórmula agora, ó, vai ser o inverso da frequência, 1 sobre f. E a minha frequência? Minha frequência vai ser o inverso do meu período. Beleza? Tranquilo? Vou falar de novo, hein? Período, tempo para dar uma volta completa. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente falou, 3 segundos eu dou uma volta completa. Esse é o meu período. E a minha frequência? A minha frequência é o número de voltas que eu consigo dar por intervalo de tempo. Durante 15 segundos, quantas voltas eu consigo dar aqui? Poxa, eu consigo dar 5 voltas. Ou seja, minha frequência vai ser 5 voltas por intervalo de tempo. Beleza? Tranquilo? Então essas são as duas fórmulas. Lembra que a gente falou da física, né? A física é meio fresca, né? Com as coisas. Ou seja, esse período tem que ser um T maiúsculo, tá? Obrigatoriamente tem que ser um T maiúsculo. T minúsculo é tempo, né? Olha aqui, ó. Já tá até aqui do ladinho pra vocês. T minúsculo é tempo, T maiúsculo é período, tá? E a nossa frequência, obrigatoriamente, o F tem que ser minúsculo, tá? F maiúsculo, lá na física, significa força, tá? Então vamos ficar atento a essas letras, como que a gente deve representá-las, tudo bem? Então voltando aqui para nossa fórmula de velocidade angular, vamos colocar na tela aqui para vocês. Ao invés do ΔS, a gente colocou aqui o 2π, que é uma volta completa, lá dentro do nosso ciclo, certo? Só que esse tempo, o que é tempo aqui pra gente? Tempo é período ou é frequência? Tudo bem, ó, período, né? Tá lá até o T. Então, ao invés de colocar o ΔT, lá embaixo eu vou colocar o T de período, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa fórmula de velocidade angular, tá? Velocidade angular 2 vezes o π dividido pelo período, tá? Pelo nosso tempo. Ou eu posso escrever também, bom, se a gente viu aqui agora que período é o inverso da frequência,
ao invés de colocar período, eu posso colocar frequência. 2 vezes π vezes a nossa frequência, tá? Volta aqui para mim. Então, nós temos essas duas fórmulas que a gente pode trabalhar com velocidade angular. Ah, professor, quando que eu vou usar uma, quando eu vou usar a outra? Depende do exercício. Se o exercício te falar sobre período, usa a primeira fórmula. Se ele te falar sobre frequência, usa a segunda fórmula, tá? Vamos falar agora de unidade de medida? Vamos lá. Qual que seria a nossa unidade de medida? Essa velocidade angular, se você lembra-se bem lá das aulas de matemática, você lembra que ângulo a gente tem duas unidades, né? Ou a gente tem grau, ou a gente tem radiano. Aqui a gente vai usar radiano, tá? Então vai ser radiano por segundo, a minha velocidade angular. O meu período, o nosso período, né, vai ser dado em segundos. Por que segundos? Porque ele é tempo, não é? Tempo é sempre dado em segundos. E essa frequência, gente, essa frequência aqui, ela vai ser dada numa unidade um pouco diferente, tá? Chama-se Hertz. Hertz, o que significa Hertz? Hertz significa rotação por segundo. Rotação por segundos, tá? Rotação por segundo, Hertz. A gente representa Hertz apenas por um H e um Zzinho assim do lado desse H. Beleza? Deixa eu colocar aqui na tela para você tirar seu print, ou então para você anotar aí no seu material. Então, de novo, velocidade angular, esse Wzinho diferente, significa radiano por segundo. Nossa frequência vai ser dada em Hertz e o nosso período vai ser dado em segundos. Anotou? Anotado? Muito bem, isso aí, tô gostando de ver. Então agora, beleza, né? Tudo bem até aqui. Vamos continuar escrevendo aqui com um pouco mais, algumas fórmulas a mais para... ainda tem um pouquinho mais, gente. Só um pouquinho só mais duas fórmulas. Vou colocar aqui para vocês uma fórmula, chama-se velocidade linear. O que é essa velocidade linear? Se eu voltar aqui para vocês no nosso circunferência, é como se fosse uma velocidade tangencial, assim, uma que vem para o lado de cá. Tá? Nesse sentido aqui seria a nossa velocidade linear. Como que a gente vai escrever essa velocidade linear? Ela é bem parecida, gente, bem parecida mesmo com a fórmula anterior. Na fórmula anterior de velocidade angular, nós tivemos 2 vezes π sobre t. O que é esse t mesmo que a gente acabou de falar? Isso aí, período, né? Período, quantidade de tempo para dar uma volta completa. Qual que é a diferença aqui para a velocidade linear? A única diferença, gente, é que nós vamos adicionar o R. O que é esse R? Vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha. Esse R é esse raio aqui. Tá? O raio da nossa circunferência vai precisar aparecer na fórmula de velocidade linear. É só isso, professor? Só isso. Só isso que vai mudar. Lembrando que se período é o inverso da frequência, então a gente pode escrever isso aqui também como sendo 2 vezes π vezes R vezes F. Tá? Essas são as duas fórmulas que a gente precisa para calcular a velocidade linear, tá? Só relembrando, 2 vezes o π. O π é aquele lá, tá? Aquele π mesmo, que a gente já conhece lá dentro da geometria. É o 3,14, tá? Algumas questões, para facilitar, pede para você usar ou 3,1 ou simplesmente o número 3. Mas aí, durante as informações da questão, ela vai deixar claro para vocês. Beleza? Ou a gente pode usar, então, o 2π RF, né? Ou seja, 2 vezes o π vezes o R, que é o raio, vezes a frequência. Só para a gente relembrar aqui, hein? O nosso raio sempre vai ser dado em metros, tá? Fica atento a isso aí. Se ele falar para você centímetro, tem que fazer essa transformação. E a frequência? A gente acabou de falar da frequência. Qual que é a unidade de medida? Bem, Hertz, né? Hertz. Essa frequência vai aparecer pra gente lá em outros ramos da física, tá? Lá na parte de ondulatória. Aula, ó, show! Eu tô pensando que vou gravar um negócio legal pra vocês. Tá pensando até nos experimentos, as coisas mais simples pra gente fazer em casa, tá? Pra ficar um pouco mais nítida, um pouco mais fácil a gente entender. Beleza? Então, velocidade linear, essa é a fórmula. E a gente vai precisar também lembrar da fórmula de aceleração, tá? Essa aceleração, gente, tem um Czinho embaixo assim, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. A aceleração centrípeta. Deixa eu apagar aqui, que ficou um pouco esquisito, né? Borracha, fazer esse A um pouquinho melhor pra vocês. A nossa aceleração centrípeta vai ser... É bem simples, tá? A fórmula é bem tranquila. Vai ser a nossa velocidade ao quadrado dividido pelo raio.
Só essa é a nossa fórmula para aceleração centrípeta, beleza? E, por fim, né, só mais uma formulazinha, que eu sei que você já está cansado, mas respira aí, bebe um golinho de água e vamos lá, vamos continuar trabalhando. A nossa velocidade angular, que é esse Wzinho assim diferente, vai ser também a nossa velocidade linear dividida pelo raio, tá? Bem parecida, né? Essas duas últimas fórmulas que eu coloquei para vocês. Volta aqui para mim. Bem tranquilo, né? Bem de boinha até. Então, velocidade linear tá aí na tela. Aceleração centrípeta é a nossa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Inclusive já veio uma questão da UFG, hein? Questão de um vestibular extremamente importante. Era um contexto gigantesco, estava falando de um cara que caía, né? Tava caindo aquele pessoal que pula de paraquedas. E aí, contexto gigantesco e tal, e aí no final era só ter lembrado dessa forma, aplicar e resolver. Coisa que você fazia ali em 30 segundos e conseguia resolver a questão, tá? Então é uma fórmula que aparece para vocês em vários contextos, beleza? Então tá lá, essa é a nossa fórmula de velocidade linear, aceleração centrípeta e essa outra de velocidade angular. Vou escrever aqui para vocês a outra fórmula também de velocidade angular, a que a gente acabou de ver no slide passado, 2 vezes π sobre t, o que é o t mesmo? Período, isso aí, hein? Ou 2 vezes π vezes f, que é a nossa frequência. Então tá aí, gente, essas são as nossas fórmulas de movimento circular. Os contextos aqui vão ser um pouco mais complicados, mas a gente está aqui, né, para fazer esse negócio juntos, beleza, gente? Vamos ver aqui algum exercício? Vamos lá, vamos tentar praticar. Vou colocar aqui na tela para vocês, vamos lá ler essa primeira atividade. Quais das alternativas apresentam as unidades correspondentes às grandezas físicas estudadas no movimento circular uniforme? A gente já falou, né, o que separa, uma das coisas que mais separa a física da matemática é a unidade de medida, tá? A física, ela se importa extremamente com isso daqui. Quando você está fazendo lá uma equação do segundo grau, e aí você acha lá, sei lá, x1 igual a 2. Para matemática, ok, 2 é uma resposta extremamente aceitável. E aí para física, é aceitável? Não é. Porque ela vai te perguntar assim, mas são 2 o quê? São 2 reais? São 2 cadeiras? São 2 pessoas? O que é esse 2? Então é isso que separa, tá, a física da matemática, 1, 2, né, detalhes. Então essas grandezas são extremamente importantes. Por isso quando a gente fala de fórmula, eu sempre deixo bem claro qual que é a unidade de medida que a gente usa nessa variável, beleza? Então tá falando assim, ó, o raio é medido em metro por segundo, gente? Não, pô, não, metro por segundo não. Metro por segundo é a unidade de velocidade, não é? Qual que é a unidade de raio, que a gente acabou de falar ali agorinha? Tudo bem, a unidade de raio é só o metro, tá? Metro por segundo, jamais. Beleza? Segunda afirmativa, o deslocamento angular é medido em radiano? Boa, muito bem, medido em radiano. Lembra que a gente falou que tem 2 unidades? Quais são as 2 unidades? Grau ou radiano. Muito bem, então o radiano está corretíssimo. Terceira afirmativa. A frequência é dada em ampere? Não. Ampere, gente, é uma unidade de eletricidade, tá? Lá na parte de eletricidade, inclusive também uma aula sensacional que estou gravando para vocês sobre eletricidade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ampere, tá? Ampere, unidade lá na parte de eletricidade, que não. Qual que é a unidade de frequência mesmo que a gente falou hoje? Hz. O que significa Hz? Hertz, né? Muito bem. Hertz é a unidade de frequência. Beleza? Quarta afirmativa. A aceleração centrípeta é medida em metro por segundo ao quadrado? Certíssimo, certíssimo. Todo tipo de aceleração, pessoal, vai ser dado em metro por segundo ao quadrado, tá? Tanto a aceleração convencional, quanto a centrípeta, quanto a aceleração da gravidade, tá? Todas elas em metro por segundo ao quadrado. Corretíssimo. E a quinta afirmativa, a velocidade angular é medida em radiano por segundo ao quadrado? Não, senhor. Não mesmo. Muito bem, eu tô vendo aí que você tá acertando aí, viu? Tô gostando de ver, hein? Então, a velocidade angular é apenas em radiano por segundo. Esse quadrado não existe, tá? Quadrado é mais a unidade para aceleração e não para velocidade. Beleza? Então, qual que é o nosso gabarito correto? 2 e 4. 2 e 4 só pode ser a letra D de doido. Muito bom, gente. Isso aí. É isso aí. Tô gostando, hein? Questão 2. Questão 2 tá na tela para vocês. Vou colocar lá. Qual a velocidade angular de um ciclista
em radianos por minuto, olha lá, radianos por minuto, que se desloca em uma trajetória circular com raio de 10 metros a uma velocidade linear de 200 metros por minuto. E aí, meu querido? E aí? Como que a gente vai fazer essa questão? Fala pra mim. Qual que é a ideia? O que veio na sua cabeça aí agora quando você terminou de ler essa questão? Pediu velocidade. Ah, velocidade angular, boa. Aí ele falou também sobre uma velocidade linear. Deu pra gente também o nosso raio. Qual que é a fórmula? Qual que é? Aquela das últimas, né? Vou colocar aqui pra vocês. Aquela última lá, né? Velocidade angular é igual ao que, gente? Velocidade linear dividido pelo meu raio. Tô pensando nessa fórmula, não foi? Isso aí, irmão. Tá prestando atenção nas aulas. Tô gostando, hein? Já tô até escutando você lá na UNB, já gritando, ó. Ó, escrito aqui, ó, aprovado. Fazendo aquela coisa de louco. Não é isso? Qual que é a nossa velocidade aqui que a questão deu pra gente? Nossa velocidade linear. São 200. Beleza. Então, nossa velocidade linear é 200 dividido pelo meu raio. Qual que é o raio, gente, que ele deu aí na questão? Tudo bem, nosso raio é 10. Lembra das contas de preguiçoso, né? Ó, corta 0 com 0. 20 dividido para 1. Pô, fácil demais, hein? 20. Tá aí. Só isso, professor? Só isso. Você acredita? 20, letra C. Só isso que a gente precisava ter feito, tá? Ah, professor, as unidades de medida estão corretas? Estão corretas. Olha lá, ele falou pra gente sobre radianos por minuto. E a minha velocidade também está em minutos. Ó, o meu raio está em metros. E a unidade aqui também, da velocidade, também está em metros. Perfeito, gente, perfeito. Só isso, tranquilidade, questão bonita, né? Questão maravilhosa. Então, pegou, né? Vamos lá, ó. Próxima questão, questão 3. Ah, ficou um pouquinho aí desformatado, mas vamos lá. Um tacômetro no painel de um automóvel está informando que a frequência de rotação do motor está em 4.000 RPM. O que é RPM mesmo, gente? É aquela banda lá? Não, pô, peraí. RPM é o quê? RPM significa rotação por minuto. Rotação por minuto. Que é aquela... é o tacômetro, né? O tacômetro do carro tem dois ponteiros, né? Um que registra a velocidade e o outro que registra esse RPM, né? Essas rotações por minutos. É o tanto que o motor está girando ali, né? Quantas voltas que ele vai dar por minuto. Beleza? Voltando. A partir disso, determine a velocidade angular de rotação desse motor. E olha só o que ele falou pra gente, ó. Facilitou a nossa vida, hein? Falou pra gente considerar π igual a 3. E aí, gente? Que fórmula que a gente vai usar aqui? Lembra aí, puxei na memória. Volta lá o vídeo, volta o vídeo lá e vê qual a fórmula que a gente vai ter que utilizar aqui. Muito bem, nossa velocidade angular, que foi o que ele pediu pra gente, vai ser 2 vezes π vezes o quê? Vezes a frequência. Muito bem. Vezes a nossa frequência. Ah, professor, quero usar outra coisa. Posso? Não, aqui não vai poder usar não. Tá? Não posso usar período. Por que eu não vou usar período? Porque ele não deu pra gente período. O que ele deu pra gente? Ele falou sobre frequência, né? Tá vendo qual é a diferença das fórmulas que a gente vai utilizar? A questão sempre vai deixar claro pra gente. Então agora é só substituir valores, né? Então, volta lá pra tela. Nossa velocidade angular vai ser 2 vezes o π. Π é quanto? Boa, π é 3. Vezes a minha frequência. E aí? Posso colocar o 4.200? Pode? Não pode, muito bem. Não posso colocar o 4.200. Por quê? Qual que é a minha unidade de frequência mesmo? Nossa unidade de frequência é o Hertz. Hertz é rotação por segundo. Muito bem, rotação por segundo. Então o que eu vou ter que fazer? Poxa, professor, eu acho que 1 minuto tem quanto? Ah, isso aí, 1 minuto tem 60 segundos. Então eu vou pegar esse 4.200 e vou dividir para 60. Muito bem, vou dividir para 60. Por que 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Ó, conta de preguiçoso, 0 com 0. Então ficou 420 dividido para 6. Quanto dá isso aqui? 42 dividido para 6 é 7, né? Então isso aqui vai dar 70. Então no lugar da minha frequência eu vou colocar 70. Tá aí. E agora? Só calcular, né? Só multiplicar. Quanto é que vai dar esse trem aqui, gente? 2 vezes, vamos colocar lá na tela para você observar. 2 vezes 3 dá 6, não é isso? Então vai ficar 6 vezes 70. Quanto que é 6 vezes 7, gente? 6 vezes 7 é 40 e 42, né?
Então a gente tem aqui 420 é a nossa resposta. Beleza? 420, letra B. Tá lá. Fácil demais essa também, né? Muito bom. Essa questão eu coloquei pra gente tentar fazer essa diferença, né, gente, entre o RPM, né? O que é RPM, o que é Hertz. Então não esqueça, tem que fazer essa divisão, tá? Se aparecer RPM pra você, lembre-se de colocar em Hertz primeiro, tá? Divide aí pra 60. 60 porque é 1 minuto. Beleza? Tudo bem? Questãozinha 4, a última de hoje, hein? Vamos lá dar aquela respirada. Bebe um golinho de água. Boa, isso aí, hein? Rápido, aqui é tudo ligeiro, hein? Vambora. Questão 4, vou colocar aqui na tela para vocês. Determine a velocidade angular de um carrossel de raio 5 metros que leva 40 segundos para dar uma volta completa. E aí, gente? E aí? E agora? Como é que a gente vai resolver essa questão? Velocidade angular. Vamos colocar aqui? Velocidade angular é igual. Como é que a gente vai fazer esse trem aí? Ele falou 40 segundos, não foi? 40 segundos para dar uma volta completa. Ou seja, se é 40 segundos para dar uma volta completa, a gente está falando de quê? O que é que demora para dar uma volta completa? Muito bem, o nosso período, né? Período. Ou seja, a fórmula que a gente vai utilizar aqui é apenas a 2 vezes π dividido para o período, que é t. Só isso, professor? Só isso. Ele deu o valor de π pra gente? Não deu, não deu. Tem problema? Também não tem problema. É só a gente colocar o π na resposta, não tem problema nenhum não. Então vai ficar assim, ó, velocidade angular igual a 2 vezes o π dividido pelo meu tempo, que é 40. Quanto que dá? 2 dividido para 40. Você sabe fazer esse cálculo aí? Tá assistindo as aulas de matemática? 2 dividido para 40. O que a gente vai fazer aqui, ó? Coloca um 0 e 0, vírgula. Dá para dividir? Ainda não? Então eu vou colocar mais um 0 aqui. E mais um 0 aqui. Beleza? Quantas vezes eu vou multiplicar o 40 para chegar no 200? 4, 8, 16. Muito bom. Isso aí. 5 vezes, né? 5 vezes 40. Duzentão. Duzentão menos duzentão. 0. Então, 0,05 π é a nossa resposta. Beleza? Professor, mas esse raio que está aqui, precisei usar o raio, gente? Não precisei. Questão que te induz ao erro, né? Te induz a colocar ali esse raio. Quando é que eu colocaria o raio? Ah, tá esperto, né? Gostei. Se ele tivesse pedido a velocidade linear. Linear. Se pedisse velocidade linear, aí sim a gente usaria o raio. Pediu linear? Não, ele pediu a angular. Por isso que esse raio a gente não precisou utilizar. Beleza, gente? Tranquilo? Encerramos por aqui. Essa foi a nossa aula de movimento circular uniforme. Se precisar, deixa aí nos comentários. Pede, professor, grava outro. Professor, me ajuda, me ajuda. Eu vou te ajudar, vou ler os comentários, vou te ajudar. Não se esqueçam, vamos fazer esse exercício, vamos fazer exercício, gente. Vamos lá, vamos estudar, porque aqui a aprovação é garantida. Beleza? Gente, grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!